Olá, sejam bem-vindos, sou o professor Marcos Alberto. Nessa videoaula vamos corrigir atividades referentes à semana 2 do PET do nono ano, PET volume 2, PET de matemática. Já peço a você que se gostar do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. E vamos lá. Tem alguns exercícios aqui. O primeiro exercício, o exercício 1, transforme 2 hectômetros em metro. O exercício 2, transforme 2 centímetros em metro. E assim por diante. Então tem 4 exercícios, 5 exercícios. E eu vou fazer o seguinte, antes disso, eu quero falar 6 exercícios na verdade, né? Antes disso, vamos visualizar essa tabela aqui que tem no PET de vocês. Então, olha só, eu tenho as unidades de medida padrão, que está nessa tabela central aqui, tá? Eu vou até tentar destacá-la aqui, ó. Que seria essa tabela central aqui, beleza? Então, estou destacando. O que acontece? Todas as unidades medidas do lado direito são as unidades de medidas menores, beleza? Então eu tenho, por exemplo, o metro. Metro, aqui eu tenho o decímetro, aqui o centímetro e aqui o milímetro. Do lado esquerdo eu tenho o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que são unidades de medidas maiores. E assim como as demais. Aí a questão é a seguinte, quando eu ando para a direita, acontece, se eu tiver um metro aqui, quiser transformar para decímetro, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 10, ou melhor, perdão, vou multiplicar por 10. Se eu estou em decímetro, quero passar para centímetro. Eu estou olhando aqui embaixo, tá, pessoal? Estou olhando a referência do metro, que é a unidade de medida mais comum para a gente. Então, vezes 10. Então, quando eu multiplicar por 10, eu teria 10 decímetros. Então, e para transformar metro para centímetro, eu ia multiplicar por 10, que ia dar 10 vezes 10 de novo, ia dar 100 centímetros. E vezes 10 de novo, eu ia encontrar 1000 milímetros. E assim por diante. Só que para a esquerda, quando eu venho para a esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Ao invés de eu multiplicar, eu vou dividir. Uma maneira melhor de visualizar isso era o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Que ficaria melhor da gente visualizar, porque isso vai ajudar a gente a entender todos os outros exercícios. Eu posso dar um exemplo e os outros fica mais fácil. Então, olha só, eu tenho um metro. Do lado esquerdo, lado direito eu tenho decímetro. Aí depois eu tenho centímetro. Aí depois eu tenho milímetro. Aí do lado de cá eu tenho o decâmetro, que são unidades de medidas maiores, o hectômetro e o quilômetro, km. Nossa, mas meu M ficou feio. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, se eu tenho uma unidade de medida grande, quer transformar para uma menor, então cada vez eu vou sempre multiplicar por 10. Cada um desses pulos que eu dou aqui, cada um desses saltos, eu multiplico por 10, vezes 10, vezes 10 e vezes 10. Então aqui se eu tenho um quilômetro, quero passar para hectômetro, vezes 10, 10 hectômetros, para decâmetro, vezes 10 de novo, depois vezes 10, vai dar 1000 quilômetros, depois vezes 10, assim por diante. Ok? Então cada vez eu vou acrescentar um zero aqui, se for nesse exemplo que eu peguei. Aqui 3 zeros, 4 zeros, aqui seria 5 zeros, deixa eu apagar um zero aqui. Ok, 5 zeros, no próximo lá seria 6. 3, 4, 5, 6. Só que acontece, quando eu estou voltando, então que eu estou em unidade de medida pequena, quer transformar para unidade de medida maior, eu vou dividir por 10, ok? Dividir por 10 e assim por diante. Então foi o que falou aqui, ó, se a setinha está indo para lá, se eu estou indo para lá, eu vou estar multiplicando, e se eu estou voltando, eu vou dividir, beleza? Esse quadro, resumindo, é isso aqui, para a gente visualizar melhor. Então eu vou apagar, como você tem um vídeo aí, você pode voltar aí, né, e anotar, se você quiser anotar essa parte aqui. Se você não ficou bem entendido, talvez uma coisa que você não saiba, é bom você anotar no caderno de vocês. Vamos lá para o item, a primeira questão, que é transformar 2 hectômetros em metros. Então vamos lá, o hectômetro está aqui e eu quero chegar aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou dar uma casa para cá, vou chegar no decâmetro e depois mais uma casa. Eu vou multiplicar por 10 e por 10 de novo. Ou seja, isso aqui vai ser 2 vezes 10 vezes 10, que vai dar 200 metros. Beleza? Eu só apagar esse igual aqui, que eu não gostei desse igual. Aí vamos para o próximo exemplo. Deixa eu apagar aqui também, porque talvez não vai precisar. E vou apagar esse destaque que eu tinha feito. Vamos no próximo exemplo. Eu quero transformar 2 centímetros para metro. Então eu estou aqui e quero chegar aqui em metros. Então se eu tenho 2, eu vou dividir por 10
e depois dividir por 10 de novo. Beleza? Então, ó, 2 dividir por 10, como eu posso fazer? Poderia colocar assim, ó, 2 dividido por 10 é andar uma casa para a esquerda, depois mais uma. Então, vai ficar 0,02. Ok? Ou uma maneira diferente, eu poderia pensar assim, ó, 2 dividido por 10 é igual a 0,2. Aí eu vou pegar 0,2 e dividir por 2 de novo. 0,2 dividido por 2 não, por 10, perdão. Então eu tenho que resolver essa continha aqui. Só que quando eu vou resolver 0,2, se eu fizer na calculadora eu vou achar a resposta de imediato. Mas se eu não fizer na calculadora, ou poderia colocar assim, ó, 0,2 dividido por 10. O que eu tenho que fazer, na verdade é 0,2, deixa eu apagar um zero aqui, eu já estou pensando na resposta. É 0,2. Quando eu for dividir por 10, o que eu vou fazer? Vou andar com a vírgula uma casa para cá. Então seria 0,02. 0,02 é a minha resposta. Ou se ainda está confuso, se vocês não entenderam ainda, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Que essa coisa aqui eu posso escrever como sendo assim, ó. 0,2 seria 2 décimos, e eu quero dividir isso aí por 10, então dividido por 10. Só que para dividir por 10, o que eu faço? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, então 1 sobre 10. Então ficaria 2 vezes 1, que é 2, e 10 vezes 10, que é 100. 2 décimos, 2 centésimos, que eu escrevo dessa forma. Beleza? Então eu só fiz uns rabiscos aqui para a gente tentar entender o que eu estou fazendo, tá? Para algumas pessoas talvez nem ia precisar fazer todos esses cálculos, mas eu vou tentar deixar claro aí para todo mundo. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei 2, dividi por 10, depois dividi por 10 de novo. Isso aqui é a mesma coisa que você pegar 2 e dividir por 100, que dá 0,02. Vamos lá para a próxima. Agora eu quero transformar 78,49 decalitro, deixa eu ver se é decalitro mesmo. Isso, eu estou aqui, ó, decalitro. Eu quero transformar para litro. Então eu quero chegar aqui. Então eu vou sair daqui, chegar nessa unidade. O que eu vou ter que fazer é multiplicar por 10. Lembrando, setinha para a direita, multiplicar por 10. Setinha para a esquerda, divide por 10. Então vamos lá. Então vou pegar 78,49. Vou dividir por 10. E dividir por 10 é andar uma casa com a vírgula para a esquerda. Ok? Então vai ficar 7,849 litros. Eu vou colocar só um L aqui, tá bom? Eu vou escrever tudo, porque senão vai ficar aparecendo um número. Litros. Beleza. Agora eu quero transformar o quê? Eu vou apagar aqui os rabiscos que eu fiz na nossa tabela e vou transformar 30,08 miligramas. Cadê essa unidade? Ela está aqui, ó. Eu quero transformar para grama. Então, eu quero chegar aqui. Então, vou ter que dividir aqui lá por 10, depois dividir por 10 de novo e dividir por 10 de novo. Então, na verdade, o que eu vou ter que fazer é dividir por 1000 ali. Deixa eu escrever de outra cor ali. Qual cor que eu vou escrever que vai ficar destacada? Vou escrever 30. Vou escrever amarelo. 30,08. Eu vou ter que dividir por 10, dividir por 10 e dividir por 10. Isso aqui é a mesma coisa se você pegar 30,08 e dividir por 1000. Beleza? Acho que dessa forma está ficando mais fácil de entender. Quando você vai dividir por 1000, você vai andar com a vírgula uma casa para a esquerda, 2 casas, 3 casas. Ok? Então essa casa que está vazia aqui, você vai colocar um zero. Então vai ficar 0,0, um zero antes da vírgula, um zero depois. Ok? 30,08. Ok, coube ali bem apertadinho, mas coube. Aí depois eu quero transformar essa outra aqui, deixa eu ver, HA. HA está aqui, ó, hectoampere. Então eu quero transformar ela para miliampere. Ok, para a última unidade aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou andar, ela está aqui, beleza? Então eu vou andar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Então, vou ter que vir aqui, ó, 0,0004 e vou multiplicar por 10 5 vezes, que é a mesma coisa que, se eu colocasse aqui 10 5 vezes, é a mesma coisa que multiplicar por 100 mil, ok?
Porque se eu tenho aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, isso aqui é 1 e mais 5 zeros, ok? Então já fiz isso lá em cima. Só para a gente ganhar um pouquinho de espaço aí para a gente fazer as nossas contas. Então deixa eu apagar aqui de volta. Isso aqui é igual a... Vamos andar com a vírgula. 5 casas para a direita. Então vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Essa casa vai ficar vazia, eu vou colocar um zero. Ou seja, isso aqui é igual a 40. 40, estou esquecendo de colocar unidade, né? Isso aqui é MA, letra minúscula. Estou esquecendo de colocar. MA, aqui em cima no primeiro era metro, eu coloquei. No outro era metro também, então eu não coloquei. Esse aqui é litros, eu coloquei. E nesse aqui que eu esqueci de colocar, que era gramas, né? Então 1G. E o último, vamos apagar os rabiscos aqui da nossa tabela para a gente fazer as contas. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver onde que a gente está, onde nós estamos. Então eu estou aqui no CA, beleza? CA, cadê CA? Estamos aqui nessa unidade de medida e quero chegar aqui, beleza? Então a setinha para a esquerda, vou andar para a esquerda, então vou dividir por 10, dividir por 10 e dividir por 10. Vou dividir por 10 3 vezes, é a mesma coisa que dividir por 1000. Então vou pegar 0,265 e vou dividir isso aqui por 1000, beleza? Aí quando eu divido por 1000, vou ter que andar com a vírgula algumas casas para esquerda. Vou andar 3 casas, né? 1000 tem 3 zeros, vou andar 3 casas. Uma casa, 2, 3. Então a vírgula fica aqui, eu coloco um zero aqui, 0, 0. Ou seja, o resultado aqui seria 0,00, o que mais? 2. Na verdade são 3 zeros, né? Estou esquecendo de um zero ali. Porque tem esses dois aqui. E tem mais esse aqui que já estava, esse amarelinho. E depois 265 e eu transformei para quê? Para essa unidade aqui, ó. Deca-ampere, ok? Então é bem simples, eu até recomendo que você sempre tenha em mente essa tabela, tá? Ela vai te ajudar. As unidades de medidas aqui, ó, as principais estão aqui no centro. Essa aqui são unidades de medidas menores que 1 metro, né? Sempre a décima parte. Essa aqui é a décima parte desse aqui, essa é a décima parte desse aqui e essa aqui é a décima parte desse aqui. Se eu comparar esse com essas unidades que estão aqui, esse aqui é a centésima parte, né? Por isso cent, e o outro mili, no caso 1000 vezes menor do que esse aqui, e assim por diante, beleza? Então a ideia é essa. Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Uma unidade astronômica, que eu vou chamar de UA, tem aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Isto equivale a dizer que a distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Sabendo que a distância média da Terra a Saturno é de 1,4 bilhões de quilômetros, qual é a distância entre a Terra e Saturno em UA, unidade astronômica? Dê a sua resposta em notação científica. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês. 1,4 bilhões. Isso aqui é igual a... Uma outra maneira de escrever é dessa forma aqui. Deixa eu escrever tudo, depois a gente lê. Ok, eu acho que está correto. Vamos lá. Isso aqui é um M, ficou umas 4 perninhas, mas é um M, quilômetros. Então aqui unidade simples, milhares, milhões, bilhões. Então 1,4 bilhões. Aí depois 150 milhões. Vamos escrever esse número aqui. Isso aqui é 150 milhões de quilômetros. E eu vou escrever esse número em notação científica. Porque a resposta é em notação científica, bora começar a trabalhar com notação científica desde agora. Então, para escrever isso em notação científica, eu vou andar 3 casas, 6, 9. Nós aprendemos isso na semana 1, né? Vamos colocar o número em notação científica, então vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. E aqui ficaria 3, 6, 7. 1,5 vezes 10, 10. Deixa eu apagar ali, colocar um 10. 10 elevado a 7 também, os dois aqui são quilômetros. Beleza? Então, olha só, o que foi falado? Que esse valor aqui, deixa eu destacar. Isso aqui corresponde a uma unidade astronômica, tá? Que eu vou chamar de UA.
eu quero saber quantas unidades corresponde 1,4 bilhões. Então, vou colocar assim, ó, 1,5 vezes 10 elevado a 7 corresponde a uma unidade astronômica. Então, deixa eu só escrever aqui melhor para saber o que eu estou querendo dizer. Isso aqui é a unidade astronômica. Isso aqui é a distância, quilômetros, tá? Vamos lá. Continuando, 1,4 vezes 10 elevado a 9, eu quero saber quantos quilômetros, quantas unidades astronômicas isso aqui corresponde. Então, eu vou chamar isso aqui de x, beleza? Então, estou usando uma regra de 3 simples para descobrir esse valor. Multiplicando cruzado aqui, ó, eu vou ter esse cara multiplicando x, esse aqui multiplicando 1. Então, eu vou ter 1,5 vezes 10 elevado a 7 x, que é igual a 1,4 vezes 10 elevado a 9 vezes 1. Então, 1,4 vezes 10 elevado a 9. Ok. Aí depois o valor de x é quem? O valor de x é 1,4 vezes 10 elevado a 9 dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 7. Na verdade, 10 elevado a 7 não, corrigir lá, que é 8, beleza, pessoal? Quem percebeu aí antes, ótimo. Porque olha só, eu andei 3, 6, 9, 3, 6, 8 casas. Então o expoente aqui é 8 e no outro lá é 9 mesmo, beleza? Então deixa eu apagar aqui onde eu tinha colocado. Que bom que eu percebi antes, tá? Isso aí não vai atrapalhar a gente. Aqui é 8 e aqui também é 8. Então quando eu dividir 1,4 por 5, eu vou dividir aqui 1,4 por 5. Eu vou encontrar 0,93333, eu vou arredondar isso, tá? Vou colocar aqui, ó, 0,93, vou colocar só 3 casas decimais aqui, vezes, o que eu fiz foi o seguinte, eu estou dividindo essa parte aqui, ó, decimal, 1,4 dividido por 1,5, e vou dividir esse aqui também. E dividir isso aqui é o quê? É conservar a base e subtrair o expoente. 9 menos 8 é igual a 1, beleza? Então, o valor de x é igual a... Esse aqui não está em notação científica ainda, então para passar a notação científica, o que eu faço? Eu multiplico por... Eu ando uma casa com a vírgula para a direita, beleza? Então aqui seria 9,33, ok? Pediu para colocar esse número na notação científica. Esse valor é aproximado, viu, gente? Aqui lembra que isso era uma dízima periódica, ia ficar 3, 3, 3, 3 e assim por diante. Lá no começo eu tinha 14... 1,4 dividido por 1,5. Isso aqui era 0,93333 infinitamente. Beleza? Então, para colocar isso numa notação científica, o que eu vou fazer é o seguinte. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, como sendo 9,33 vezes 10 elevado a 0. Ok? Já que é para colocar notação científica, seria isso, esse expoente seria 0. Ou simplesmente, eu particularmente prefiro deixar dessa forma aqui. X é igual a 9,3, ou seja... a distância da Terra a Saturno é de 9,33 unidades astronômicas, ok? Deixa eu anotar isso aqui. Pegar a caneta. 9,33 unidade astronômica, que aproximadamente seria a nossa resposta. É claro que a maneira mais rápida de você ter feito isso, gente, eu vou tentar separar um pedacinho aqui para a gente anotar isso. Você poderia ter simplesmente pegado 1.400.000, 1 bilhão, 400 milhões, tá? 3680, coloquei certo, dividido por 150 mais 6 zeros. Então, se você fazer essa divisão, você ia encontrar a resposta, beleza? E para fazer essa divisão, você ia fazer. Simplifica esses 3, simplifica esses 3, simplifica esse e esse. Então, no final, você tem que dividir 140 por 15. Aí você ia encontrar 0, na verdade, você já vai achar a resposta aqui, 9,33333. Então, se você fazer essa divisão, você pode conferir aí, você vai encontrar 9,333, ok? Então, essa seria a discussão da questão número 7. Questão número 8. Nanorobôs são máquinas que medem até essa medida aqui, né, em metros. Se desejo escrever essa medida em milímetros usando notação científica, como fica? Então, tá. Vamos lembrar. Então, eu tenho a unidade aqui em metros. Eu vou transformar para milímetros, tá? Então, eu vou ter que... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu estou aqui em metros, vou ter que andar uma casa
2, 3. Então eu vou ter que multiplicar por 10 3 vezes, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Só lembrando que quando eu ando para a direita, eu multiplico por 10. Então, multiplicar por 10 aqui seria multiplicar por 10 seria andar uma casa, depois por 10 de novo andar mais uma casa, e depois andar mais uma casa. Ou seja, o número que eu vou obter em centímetros seria 0, aí depois reescrevo o restante do número. 0, 0, 3 zeros, depois mais 3 zeros, depois o 1. E essa medida aí está em milímetro, tá? Beleza? O que eu quero fazer agora é transformá-la em notação científica, porque a resposta está pedindo notação científica. Então, vou andar com a vírgula uma casa para a direita, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a vírgula vai parar aqui e vai ficar 1,0, né? Vezes 10 elevado a menos 7 milímetros. Eu coloquei 1,0, mas poderia colocar simplesmente assim, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 7 milímetros. Ok? Então, essa é a nossa questão 8. Questão número 9. Alguns serviços de e-mail só transmitem arquivos até 5 megabytes. Supondo que você crie um arquivo com páginas completas contendo 2.200 caracteres por página, ou seja, uma página contém 2.200 caracteres, quantas páginas no máximo esse arquivo poderá ter? Dê sua resposta em notação científica. Vamos lembrar umas coisinhas aqui, ó. Isso aqui está no pad de vocês e está falando o seguinte: o mega, o símbolo eu vou simbolizar por M, MB, né? Fator que, no caso mega, seria só o M. Fator pelo qual a unidade é multiplicada por 1 milhão, ou seja, 10 elevado a 6. O giga, o símbolo é G. Fator pelo qual a unidade é multiplicada por 1 bilhão, mil, milhões, bilhão, isso aí, 10 elevado a 9 e assim por diante. Essas informações já estão no pad de vocês, tá? Então veja lá com mais atenção. Uma coisa mais interessante que eu anotei aqui foi o seguinte: byte é uma unidade de medida usada frequentemente para determinar a quantidade de memória de um dispositivo. Por exemplo, dizer que um dispositivo possui 2 terabytes, lê-se 2 terabytes, significa que o dispositivo tem capacidade para armazenar 2 elevado a 12 caracteres. Beleza? Então, tá aqui. Então, o que eu vou destacar nessa informação é isso aqui, ó. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever 5 megabytes. 5 megabytes, eu vou deixar aqui também essa informação, porque eu vou precisar disso aí. Pegar a caneta. 5 megabytes é igual a 10, ou melhor, 5 vezes 10 elevado a 6. Beleza? É o que está aqui no pad de vocês. Depois eu quero saber quantas páginas esse arquivo comporta, né? Esse e-mail, qual o máximo? Se o e-mail permite que eu envie um arquivo até 5 megas, quantas páginas pode ter esse arquivo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 5 megas, deixa eu anotar, deixa eu ver onde fica melhor. Vou colocar aqui, ó, 5 megabytes, dividido por 220 caracteres, tá? É só que eu vou transformar aqui, ó, 5 megabytes é a mesma coisa que 5 milhões. Eu estou colando aqui de baixo, tá, gente? Aqui 1 megabyte seria 1 milhão, então 5 seria 5 milhões. Dividido por 2.200. Então aqui em cima são 5 milhões de caracteres e aqui embaixo 2.200 caracteres. Quando eu divido isso, eu posso colocar em notação científica primeiro para eu dividir. Ficaria assim, 5 vezes 10 elevado a 6 dividido por 2,2 vezes 10 elevado a 3. Aí quando eu faço essa divisão, 5 dividido por 2,2, eu fiz as contas aqui já, encontrei 2,2727. Isso aqui é uma dízima periódica, tá? Vezes, colocar um x ali para simbolizar o símbolo de vezes. E eu vou dividir 10 elevado a 6 por 10 elevado a 3. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, aqui vai ficar 3. Resumindo, o que eu encontrei foi 2,27, pontinho, vezes 10 elevado a 3. Eu vou colocar um valor aproximado. Esse valor aí não está legal para eu saber quantas... na verdade, estou querendo saber quantas páginas, né?
e depois eu quero saber isso em notação científica. Então, vou identificar quantas páginas. Isso aqui seria o quê? Para eu transformar, que é 10 elevado a 3, eu vou andar com a vírgula uma casa, duas, três casas. Então, eu teria aproximadamente 2,7 páginas. Beleza? Só que eu não vou arredondar isso aqui para um valor mais exato. Então, seria melhor, fica interessante eu escrever dessa forma. 2.272 páginas, porque eu não vou escrever 2.272,7 páginas. 2.272,7 páginas. Então, essa seria a melhor escrita. Mas só que eu quero isso em notação científica. Escrever em notação científica eu vou andar com a vírgula uma casa, duas casas, três casas. Então, a minha resposta é 2,272 vezes 10 elevado à terceira potência. Então, essa aí é a quantidade de páginas que cabe, ok? Em notação científica seria isso. E sem ser notação científica seria 2.272 páginas. Beleza? Só para você visualizar melhor. Questão número 10. Você comprou um celular com 8 GB de memória e reservou 6 GB para armazenar suas fotos. Suponha que cada foto que você tirou gastou 275 KB da memória do celular. Um dia seu celular envia um aviso dizendo que a memória está completamente cheia. Quantas fotos você tirou? Dê sua resposta em notação científica. Então vamos lembrar de algumas coisinhas aqui que vai ajudar a gente a resolver essa questão. Primeira coisa, eu sei que 1 GB é igual a 1024 megabytes. Beleza? E também sei que 1 megabyte é igual a 1024 KB. Então, olha só, o que eu tenho que fazer, na verdade, é pegar esses 6 GB de memória, eu vou escrever isso aqui embaixo. O que eu tenho que fazer é pegar esses 6 GB de memória e cada foto ocupa 275K. Eu vou ter que fazer essa divisão, KB, ok? Só que eu não posso fazer essa divisão se as unidades são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 6 vezes 1024. Quando eu fizer essa conta, eu estou transformando, isso aqui é 6 GB vezes 1024 megabytes. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu vou estar encontrando quantos megabytes tem essa memória. Quantos megabytes tem a memória do celular? Ou seja, 6 GB corresponde a 6 vezes 1024. Quando eu faço a multiplicação, eu vou encontrar essa resposta em megabytes, mas não é o que eu quero encontrar em kbytes, tá? Então, se eu vou encontrar em mega, aí depois eu vou transformar mega para kbyte. Então, vou ter que vir aqui multiplicar por 1024 de novo. Beleza? Então, quando eu faço essa multiplicação, a minha resposta vai estar em kbytes. Aqui embaixo está em kbytes já, que é 275 kbytes. E aqui em cima, quando eu faço essa multiplicação, multipliquei por 1024, 1024 de novo, eu vou transformar em kbytes, como eu falei. E esse valor, eu fiz as contas aqui, deu 6.291.456. Ou seja, 6.291.456 kbytes. E eu vou dividir isso por 275, tá? Cada foto ocupa 275 kbytes. Aí quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 22878,02. Ou seja, eu posso colocar 22.878 fotos no meu celular, ok? Esses 6 GB me permite colocar essa quantidade de fotos. Só que eu quero essa resposta em notação científica. Então, vou vir aqui, ó, 22878, transformando esse número em notação científica. Fica assim, vou dar vírgula uma casa, 2, 3, 4 casas. Então, 2,2878 vezes 10 elevado à quarta potência. Esse seria o meu número minha resposta, né, em notação científica. O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas náuticas de largura. Sabendo que uma milha marítima equivale a 1,852 km, determina a largura do mar territorial em metros. Dê sua resposta em notação científica. Então vamos lembrar, gente. Eu tenho aqui o metro,
depois eu tinha o decímetro, depois eu tinha o centímetro, depois o milímetro. E do lado esquerdo eu tinha o decâmetro, eu tinha o hectômetro, e tinha o quilômetro. Beleza? Então o que eu quero fazer? Eu quero sair de quilômetro e quero chegar lá em metros. E nós vimos quando eu ando para a direita, eu vou ter que multiplicar sempre por 10. Ok? Vezes 10. Ou bastava eu lembrar o seguinte, que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Beleza? Só preciso lembrar disso aí. Se eu lembrei, eu já consigo resolver o problema facilmente. Por quê? Vamos transformar aqui, ó. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar 1,852 e transformar em metro. Então, para isso, eu vou multiplicar por 1000, beleza? E quando eu multiplico por 1000, o que eu tenho que fazer? Andar com a vírgula numa casa, três casas. Três casas para a direita. Isso aqui vai ser 1.852 metros. Aí depois, o que está querendo saber? Eu quero saber a largura em metros. Então, eu já sei a largura em metros, mas só que é o quê? É 12 milhas náuticas. Isso aqui seria uma milha náutica, né? 1.852 metros, uma milha náutica. Então, vou pegar isso aqui, 852, e vou multiplicar por 12. Eu já fiz isso aqui, e encontrei 224 metros. Só que eu quero a resposta em notação científica. Se é em notação científica, eu vou vir com a vírgula aqui, ó. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. 2,222 vezes 10 elevado a 4 metros. Então, essa é a nossa resposta e essa é a nossa última questão. Então, espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado. E se gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. E eu aguardo vocês na semana 3. Abraço e até lá.